Olá, professores, tudo bem? Esse é o meu relatório reflexivo parcial e as perguntas do roteiro começam com: quem sou eu? Bom, meu nome é Fabrini, vou fazer 21 aninhos na semana que vem, lá no dia 15, e eu sou apaixonada pelo curso de medicina. Então hoje eu vim compartilhar um pouco da minha trajetória nesse módulo e as minhas vivências e o que eu estou aprendendo. Seguindo aqui, de onde eu vim? Bom, eu vim de Anápolis e desde pequena fui muito sonhadora e muito determinada. E eu sempre soube que queria trilhar um caminho onde eu pudesse fazer a diferença. E eu me encontrei na medicina e eu sei que eu posso conseguir fazer isso a partir dela. E quando eu penso, pra onde vou? Eu vejo que minha meta é ser uma médica que trata o paciente como um todo. Não apenas cuidando da doença, mas vendo o paciente como um ser humano único e com sentimentos e necessidades que vão além do físico. Já em relação aos meus conhecimentos e vivências prévias, recentemente a gente estudou sobre a humanização do paciente. E um filme que me tocou muito foi o do Patty Adams. E como eu sou da diretoria do Dr. Gargalhada, eu fiquei muito emocionada quando eu vi a essência da palhaçoterapia no filme e como ela se conecta com a humanização em si. E isso me fez enxergar, de forma ainda mais ampla, o impacto da humanização na saúde do paciente, ali nesse aspecto biopsicossocial em que a gente tanto fala na teoria e eu pude aplicar na prática e ver como isso realmente afeta o paciente. Outra experiência que eu tive em relação ao conteúdo desse módulo é em relação à pesquisa. Sempre fui muito apaixonada pela pesquisa, inclusive estou em andamento em um projeto de pesquisa relacionado ao PIBIC, mas durante a faculdade, até agora, nós só tivemos contato com revisão, relato de caso, então foi muito bom observar que existem outros estudos que têm características diferentes e têm relevâncias clínico-epidemiológico muito mais diferentes também e que são de extrema importância para essa questão da prevalência, da incidência e dessa relação de risco e contração da doença. Foi muito bom perceber isso e como isso afeta na vida do paciente, na nossa prática como médicos, com as diretrizes e etc. Em relação ao campo de prática, hoje eu tô na UBS Vila Formosa e algo que me marcou muito foi a consulta da doutora Fabrini, quase minha xará. Ela ensinou muito pra gente sobre pneumonia em uma única consulta e ela mostrou também em apenas uma consulta como lidar com um paciente que estava com medo do seu prognóstico e foi muito inspirador ver como ela uniu o conhecimento técnico com a sensibilidade humana. Então ela me marcou muito e eu sei que ela é uma ótima médica que vai continuar ensinando muito pra gente. Já em relação às minhas expectativas desse semestre, eu estou um pouco receosa, principalmente com duas matérias, que é a interpretação dos testes diagnósticos, porque em relação às contas eu ainda senti um pouco de dificuldade, e o uso da base de dados do SUS. Mas eles me deixaram com receio, mas eu sei que eu tô determinada a superar essas dificuldades para alcançar os objetivos que o módulo nos pede. Mas também estou com as expectativas muito altas, porque tem outras matérias que realmente já são muito interessantes do meu ponto de vista. Então, a humanização do paciente, a questão dos estudos clínicos epidemiológicos, tudo isso eu consigo ver uma prática muito grande. E outra habilidade que eu quero desenvolver é aplicar o conhecimento epidemiológico na prática clínica. E eu percebo agora, assim, com mais clareza, a importância das diretrizes para evitar erros, como a prescrição de beta-bloqueadores para pacientes asmáticos, para evitar a morte de The Game of Thrones. Eu não sei o nome daquele ator, mas esse vídeo me marcou muito também. Mas, no geral, eu tô muito animada para aprender com todos os professores e colegas nesse semestre. Olá, esse agora é o meu portfólio final e eu vim falar primeiramente da minha reflexão teórica, então vou descrever duas práticas que eu tive, que eu pude relacionar com o conteúdo, e uma delas é que a gente atendeu uma menininha, ela tinha seus 12 anos e ela tava com um enxantema maculopapular por todo o corpo, com bastante prurido. Na hora, todas nós do grupo, né, estávamos com 5 pessoas, pegamos o celular assim e já começamos a pesquisar em BMJ, nas diretrizes que são mais confiáveis em ter informação pra gente conseguir dar o diagnóstico ali com a médica que tava com a gente. E foi muito legal, porque a partir desse módulo, né, que a gente teve em MFC, a gente viu a extrema importância que é seguir essas diretrizes para ocorrer tudo da maneira correta, porque estudos foram feitos a partir disso. Então, assim, eu me senti extremamente feliz em poder ajudar o paciente sabendo que eu tô procurando na fonte de dados correta. Uma segunda prática que a gente teve, que eu pude relacionar com o conteúdo, é em relação à humanização. Eu até falei no meu portfólio parcial sobre esse ocorrido, que é a paciente com pneumonia. E nessa consulta, ela tava chorando muito, ela tava com muito medo, sabe? E apesar de ser uma pneumonia adquirida na comunidade, que é mais tranquila de tratar, ela tava com medo. E a gente viu ali o quanto a humanização é importante, porque a doutora Fabrini, ela conseguiu acalmar essa paciente de um jeito tão humano mesmo, tão empático, que a gente viu o quanto isso é importante. A gente viu no rosto daquela paciente o quanto aquilo era necessário para ela naquele momento. E uma aprendizagem em grupo que eu pude ter com o meu grupo, com o meu M desse semestre, foi que eu não sou muito boa com contas. Então, em relação àquela validação dos testes epidemiológicos, pra mim, foi muito difícil. E também em relação a fazer os gráficos, porque se tem uma coisa que eu também não sou boa é em relação à tecnologia. Então, meus colegas me ajudaram muito em relação a isso, tiraram várias dúvidas minhas em relação a como fazer essas contas, a como mexer no Excel, fazer planilha, fazer os gráficos. Então, foi extremamente importante pra mim nesse período. E assim, eu sou extremamente grata ao meu grupo desse semestre. Inclusive, não queria mudar porque foram ótimos. E a minha conclusão é que eu fiquei bastante feliz em aprender tantas coisas diferentes nesse módulo, coisas que me ajudaram também em outros módulos da faculdade, né, em relação às hepatites, por exemplo. A gente conseguiu usar essa informação lá em clínicas, porque a gente pegou um casal de pacientes que tinha hepatite B e C, e crônica, né? Então a gente pôde aplicar ali nossos conhecimentos que a gente aprendeu em MFC em outras matérias. E isso foi muito importante. Eu espero que a MFC possa continuar contribuindo dessa forma, porque pra gente é de extrema valia todas essas programações que a gente tem no módulo. Os desafios que eu tive foi principalmente, né, como eu tinha falado, em relação a fazer as continhas de matemática ali e em relação aos gráficos que a gente teve que fazer pro e-book. Mas com alguns colegas ali me ajudando, alguns ajustes ali, deu tudo certo, graças a Deus. E eu finalizo esse módulo com muita gratidão e a certeza de que a MFC realmente fez a diferença, né, na nossa vida neste módulo.